todos os meandros do julgamento e tal, mas a gente deve ter uma data para esse julgamento acontecer, para o Bolsonaro ser julgado e também os demais envolvidos lá na trama golpista. O Alexandre de Moraes pediu para o Zanin, o Cristiano Zanin, definir essa data para o julgamento, porque o Cristiano Zanin é o presidente da primeira turma. Então, a partir de agora, né, a manifestação do ministro Alexandre de Moraes está acontecendo depois que a PGR apresentou as considerações a essas defesas prévias dos denunciados no inquérito do golpe. Então, nessa etapa, pelo que... Vou perguntar até isso para Carol Brígido, né? Mas nessa etapa, acho que os ministros decidem se a denúncia é sólida o suficiente para que o processo penal continue, né? Aliás, seja aberto a partir disso. Mas a PGR já entendeu, olha, os argumentos aqui das denúncias, né? Não derrubam nada, né? Melhor dizendo, né? Não são suficientes para derrubar essa denúncia. Então, a partir de agora, o negócio realmente vai começar a andar, né, Chico? Segue o jogo e a gente vai ter aquela manchete sonhada: Bolsonaro é réu. Isso é muito importante para o país. Isso. Aí, a partir disso, a gente vai poder dar esse nome. A partir do julgamento, define, então, se vira réu. Agora temos Carolina Brígido. Opa! Ela já está aqui com a gente, então vamos lá, já vou jogar para ela essa pergunta. Carol, boa tarde para você. Já explica para a gente, por favor, como é que fica nessa etapa do julgamento a partir de agora. Se é justamente definir essa denúncia, né? A partir dessa denúncia ser sólida o suficiente. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos que nos acompanham. Começo, então, com uma notícia exclusiva que a gente apurou agora há pouco no STF. A tendência é que esse julgamento comece agora, dia 25 de março, ainda nesse mês. O que acontece? O ministro Alexandre de Moraes liberou esse processo para julgamento, cabe a Zanin marcar essa data, ele ainda não agendou oficialmente, mas aconteceu uma coisa no meio do caminho. Foi convocada uma sessão extraordinária na primeira turma para o dia 25. E eu conversei com alguns integrantes do STF, alguns assessores do STF, que me falaram que a expectativa é que no dia 25, nessa sessão extraordinária que foi marcada, é que comecem a serem julgadas essas denúncias. Ainda não está definido se vão ser julgadas todas ao mesmo tempo ou se vai haver algum tipo de fatiamento, como o Procurador-Geral da República propôs. Pode ser que um grupo seja julgado antes, depois seja julgado outro grupo. Isso deve ser definido pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Agora, o Zanin deve agendar oficialmente a data do julgamento amanhã. Essa é a expectativa dentro do Supremo Tribunal Federal. Ali, quando a gente entra na ata, na verdade, na agenda da primeira turma, que está disponibilizada no site do STF, ainda não tem pauta para a sessão. Isso deve ser incluído amanhã, pelo menos é essa a expectativa dentro do Supremo. Olha, demais. Então, Carolina Brígido trazendo com exclusividade aqui, já adiantando a data, né? Temos sendo data, marcada. 6 dias, quase uma semana, de mais um aniversário cruel do chamado golpe de 1964. Então, acontece aí coladinho a essa maldita efeméride que... malucamente, alguns clubes militares ainda comemoram no Brasil. Então, vem essa sessão, ela é perfeita no sentido da memória. Ela encontra a 64 e lembra do que passamos lá atrás e de como será importante fazer um julgamento para valer agora. Que importante. Agora, é importante a gente lembrar também que é uma denúncia muito extensa. Independente dela ser julgada de forma fatiada ou não, vai tomar mais de uma sessão ali da primeira turma. Então, por isso que já tem também uma sessão extraordinária para o dia 25, que é uma terça-feira, e também para o dia 26, que é uma quarta. As turmas, elas costumam se reunir só nas terças-feiras, a cada 15 dias. Nesse dia 25 não ia ter sessão, ia ser a semana sem sessão, e aí tem 2 já agendadas. Se não der para concluir o julgamento no dia 25 e no dia 26, fica para a próxima sessão, que seria a primeira terça-feira de abril.
Então, mais provável que dure pelo menos 2 sessões esse julgamento, gente. E como a Gabi perguntou antes, eu me perdi na pergunta com a notícia trazida Imagina, quente. Carol, prioridade total da notícia quente. Vamos contar o caminho disso. Na verdade, quem vai ser julgado não é o Bolsonaro, não são os oficiais do Exército, nem os ex-integrantes do governo. O que vai ser julgado é a denúncia. Isso. Os ministros vão decidir se essa denúncia tem capacidade para ensejar a instauração de uma ação penal. Daí sim, se a ação penal for aberta, se a denúncia for recebida, essas pessoas passarão a condição de réis e essa investigação vai ser uma ação penal. Daí começa uma nova etapa para investigar se essas coisas que foram todas citadas dentro da denúncia são mesmo factíveis e se essas pessoas são culpadas ou inocentes dessas acusações. Vamos dar uma relembrada aqui. Na manifestação de hoje, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonelli, apontou um núcleo crucial dos denunciados. Então, vamos dar uma olhada em quem faz parte desse núcleo crucial do golpe. A gente vai colocar aqui na tela, já está na tela, aliás, segundo a PGR, então a gente tem o Jair Bolsonaro ali no centro e ao redor dele, né, apontando, aliás, excelente aqui essa imagem aqui, a gente tem o ex-presidente Bolsonaro no centro, ali à esquerda a gente tem Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN, a gente tem Almirante Garnier Santos, também conhecido como ex-comandante da Marinha do Brasil, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Embaixo, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. O Mauro Cid, né, ex-chefe da ajudância de ordens ali da presidência, e também o responsável por fazer ali a delação premiada, né, o acordo de delação premiada. O Walter Braga Neto, à direita, ex-ministro da Casa Civil, e, por fim, o Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, aí, compondo esse núcleo crucial do golpe, Chico. Aí são as estrelas, né, que giravam em torno do Bolsonaro, que levava minuta, trazia minuta, faz copa de minuta, pergunta se aciona aqui de pretos ou não. Ali é o desenho final do que era o roteiro do golpe. Não é? Todo mundo chegava ali, todos são interlocutores, e um chega a conversar alguma coisa, o outro dava um documento, e aí tínhamos aí a grande novela do golpe entre esses personagens. Muito bem, não sei se a Carol também quer comentar, mas eu tenho uma curiosidade, porque ela falou que talvez seja fatiada, né? Esse núcleo seria o primeiro, Carol? Seria a prioridade nesse ponto? Gabi, essa é a expectativa dentro do STF. Na verdade, não é à toa que o Procurador-Geral da República apresentou de forma separada a denúncia contra esse grupo, que é chamado o núcleo duro do golpe, digamos assim, da tentativa de golpe, e eles estão todos elencados em uma denúncia, acusados cada um deles de 5 crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado. Então, a expectativa lá na primeira turma é que esse caso seja o primeiro a ser julgado ali pela turma. O que acontece? Se você abre uma ação penal antes, claro que essa tramitação vai correr de forma mais acelerada, digamos que vai tomar a dianteira na corrida da tramitação das denúncias que estão no STF. E esse caso é considerado, sim, prioridade. Por quê? A gente tem que se lembrar que existe um processo eleitoral em 2026 e a intenção do STF é que esse julgamento fique o mais distante possível das campanhas do ano que vem para presidente da República, justamente para uma eventual decisão pela condenação ali dentro do STF não seja politizada durante a campanha. É claro que isso vai ser bem difícil de acontecer, mas a tentativa é que se minimize esse tipo de efeito que não é aguardado ali no STF. Vamos ver se vai dar certo, né? De toda forma, se for julgado e condenado até o fim do ano, o mais provável é que os recursos, né, que eles devem apresentar sejam julgados no ano que vem. E aí, nessa possibilidade acaba respingando, sim, na campanha eleitoral presidencial.
Muito importante essa observação, né? A preocupação com a celeridade, Chico, justamente para não contaminar o processo eleitoral, né? As apostas mais otimistas dão conta aí que acaba até dezembro, né? Uhum. Do Cacai, né? Do Cacai, do nosso comentarista aqui. Ele às vezes, ele aponta até ali setembro, outubro, né? Mas é uma visão muito otimista. Mas eu tenho uma curiosidade, Carol. O fato de virar réu, no caso do Braga Neto, será que facilita uma saída da prisão, uma vez que a prisão dele é temporária, é provisória? Não tem a ver com isso. Não, na né? verdade, foi uma prisão ali preventiva, né? Porque tem os motivos que ensejam essa prisão. No caso, tentativa de atrapalhar as investigações. E isso precisa ser analisado de tempos em tempos pelo juiz, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Quando se cessar esse motivo, aí a pessoa pode, eventualmente, deixar a prisão e responder o processo em liberdade. Só que, assim, não existe ainda uma previsão de quando isso vai acontecer novamente, de quando vai ser essa nova análise, e não tem nenhuma relação entre a pessoa ser ré ou não. Na verdade, o que leva em consideração para manter a prisão são esses indícios. Na verdade, é tentativa de fuga, tentativa de atrapalhar as investigações ou tentativa de fazer algum tipo de tumulto que prejudique a paz social, que ameace a paz social. Então, esses são os requisitos olhados nesse momento de analisar a prisão preventiva. Ele pode ficar preso até o fim da ação penal, se é que vai ser aberta mesmo uma ação penal contra ele. Não tem nada na legislação que impeça isso. Muito bem explicado. Eu perguntei isso porque hoje começou aquele festival de matérias, artigos, naquela linha prisão de Braga Neto gera mal-estar no Exército, nas Forças Armadas no geral. Então, por isso a minha pergunta. Mas importantíssimo, Chico, importantíssimo. Esse requisito de gerar algum tipo de incômodo do Exército, ele não é analisado na hora de se analisar se a pessoa vai ficar presa ou não. Então, assim, o Exército pode ficar incomodado quanto for. Se o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão que conduz essas investigações, considerar necessário que ele continue preso, os generais podem reclamar à vontade que ele vai continuar preso. Muito bom. Vamos ver também, gente, o que argumentou o Paulo Gonet na manifestação de hoje. Ele diz o seguinte aqui no ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal, tá, gente? Então, abre aspas. A denúncia descreve de forma pormenorizada os fatos delituosos e as suas circunstâncias, explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados. Acho que dá para entender que ele está usando aqui um vocabulário bastante polido e jurídico, mas, basicamente, a PGR está considerando que as investigações reuniram provas suficientes e detalhadas aqui, né, o que ele diz contra cada acusado, né, assim, de forma pormenorizada. Então, acho que é isso, né, Carol, assim, fazendo uma tradução bastante simplista. Resumindo, ele está dizendo, não colou. Não adianta todo esse furdunço para tentar provar que a minha denúncia não é boa. Claro que ele não ia falar, né? Não, desisto, realmente minha denúncia não é legal. Claro, ele foi o autor da denúncia, ele acha que tem indício o suficiente de que os crimes ocorreram e que esses crimes podem ser atribuídos a essas pessoas, lembrando que esse é um estágio inicial da investigação, precisa ter apenas indício, não precisa nem ter prova. Então, assim, se tiver indício suficiente, já é motivo para a abertura de ação penal. Agora, um outro ponto que o Gonet ressaltou, que eu queria falar aqui, é a questão do foro privilegiado. Todos eles falaram, em algum momento, que eles deveriam ser julgados no plenário e não na turma, ou que deveriam descer para a primeira instância, já que não detém mais nenhum cargo público. Bolsonaro não é mais presidente, então, assim, a defesa diz que ele deveria ser julgado pela primeira instância. Só que aconteceu um caso muito interessante. Na terça-feira, o Supremo Tribunal Federal finalizou um julgamento que muda justamente essa regra do foro privilegiado. A regra anterior era a seguinte:
quando a pessoa estava sendo investigada pelo STF e deixava o cargo, essa investigação tinha que ser remetida para a primeira instância. Agora, a nova regra diz o seguinte: se a ação penal está aberta, se a pessoa está sendo investigada por um crime referente ao período que ficou no mandato, esse caso fica no Supremo, mesmo que a pessoa não ocupe mais uma função pública. Então, essa mudança, na verdade, ela já vinha sendo ensaiada desde o ano passado. No ano passado já tinha a maioria do STF para promover essa mudança no entendimento do foro privilegiado. Aí na terça-feira, ou seja, um pouquinho antes, né, do Procurador-Geral da República apresentar essa resposta às defesas, o Supremo Tribunal Federal mudou essa questão do foro de forma oficial. Eu queria aproveitar, Chico, rapidinho, só porque a Carol falou aqui que não colou. Vamos ver quais argumentos não colaram, basicamente, que são os principais argumentos dessas defesas e que estão ali alguns argumentos que são comuns, né, entre os denunciados. Então, a gente tem aqui, Supremo Tribunal Federal não é o foro competente para o caso, é um deles. Outro, o Alexandre de Moraes extrapolou no seu papel de relator. Não colou. Também não. Falta de acesso a todas as provas. Também não. Não colou, eles tiveram. Exatamente. PGR não apontou provas que comprovem os crimes imputados. Sim, PGR apontou. Exatamente. Então, acho importante aqui a gente elencar. Vai, Carol. Sim, esse é o papel da defesa, né? A defesa precisa argumentar, tentar encontrar brechas para entrar ali ou tentar livrar os acusados de serem transformados em réus ou, em última instância, de serem condenados. Então, é o papel da defesa. Só que os próprios advogados sabem que esse tipo de defesa, nesse momento, tem pouca chance de ter algum sucesso jurídico. Na verdade, esses argumentos acabam servindo muito mais para o campo político. Politicamente, eles precisam apresentar esse tipo de argumentação para mostrar ao eleitorado, aos simpatizantes, aos aliados de Bolsonaro, que ele não teria participado de nenhuma trama golpista. No Supremo Tribunal Federal, esses argumentos têm pouca validade, apesar de serem construídos juridicamente. Existe ali uma convicção por parte da Procuradoria-Geral da República em relação à idoneidade das provas apresentadas, e no Supremo Tribunal Federal a gente sabe que a tendência é que os ministros concordem com os argumentos apresentados pelo Procurador-Geral da República. Muito bem, então, gente, a gente vai continuar acompanhando, porque agora acho que as coisas vão começar a se desdobrar com mais rapidez, né? A gente já tem até uma data aí que a Carolina Brígido traz pra gente, logo na abertura do nosso programa, notícia quentíssima aqui, e qualquer novidade a gente também vai trazer. Agora, falando em reação do judiciário em relação aos golpistas, né, contra os golpistas, Carol, tem a nova presidente do Superior Tribunal Militar falando a respeito disso, falando que identifica crimes cometidos por Jair Bolsonaro. É muito interessante a gente trazer esse ponto de vista aqui, porque essa afirmação acontece logo depois do discurso de posse dela, que foi um discurso de posse também muito forte, que a gente vai tratar aqui ao longo do programa. A Elizabeth Rocha disse o seguinte a jornalistas, a gente vai colocar aqui na tela, abre aspas, para a nova presidente do STM. Se ele tiver um crime militar, que ele responda: eu identifico alguns, mas não cabe a mim identificar, cabe ao Ministério Público Militar. Ele é o autor da ação penal e o detentor da denúncia. Se ele não se pronunciou, seria um pré-julgamento da minha parte mencionar qualquer um deles. Acho que, claro, está tomando todos os cuidados ali, né, Chico, para não fazer nenhuma acusação, mas, de qualquer forma, acho um posicionamento bastante forte, né, a presidente do STM dizer que identifica alguns, né, Carol? Sim, vamos destrinchar essa fala da Maria Elizabeth Rocha. Na verdade, o que acontece? Quando os processos terminarem no Supremo Tribunal Federal e houver algum tipo de condenação a Bolsonaro ou integrantes do Exército, na ativa ou não,
Esses processos, eles serão submetidos a algum tipo de recurso e quando transitar em julgado, ou seja, quando não tiver mais nenhum recurso para julgar lá no STF, daí o Ministério Público Militar pega o caso e pode apresentar uma denúncia ao Supremo Tribunal Militar, que é presidido agora pela ministra Maria Elizabeth Rocha. O que acontece? No caso de condenação posterior ao STF pelo STM, esses oficiais, eles correm o risco de perder a patente e de perder o posto de uma forma definitiva. Então, eles ficariam sem o direito de usar farda, sem os vencimentos. Mas existe uma questão, um ponto jurídico que é a morte ficta. O que é isso? É um conceito jurídico que diz o seguinte: quando um militar ele é expulso do exército, é como se ele tivesse morrido. Então, aquela contribuição que ele apresentou ao longo do tempo que ele estava nas Forças Armadas, essa contribuição é revertida em pensão para o cônjuge. Então, isso pode acontecer. A pessoa fica sem salário, a pessoa é aposentada, a pessoa não tem mais o direito de falar que tem aquela patente, mas a esposa ou o esposo pode herdar essa pensão. Então, inclusive, esse benefício está sendo discutido no Congresso Nacional. A intenção do governo é cortar esse tipo de benefício. De todo modo, as pessoas que já estão nas Forças Armadas agora teriam esse direito, porque não pode se cortar um direito que já está garantido, digamos assim. Então, no caso de Bolsonaro, por exemplo, se ele foi expulso, se ele não puder mais ser chamado de capitão reformado, aí ele fica sem o posto, ele fica sem a aposentadoria, mas Michele Bolsonaro receberia esse dinheiro. Então é disso que a ministra Maria Elizabeth Rocha está falando agora, do que acontece depois de eventual condenação lá no STF. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro já foi preso por questão disciplinar dentro do próprio Exército em 2 de setembro de 1986, quando ele liderou uma insurreição por melhores soldos, melhor remuneração no Exército. Porque, na época, identificaram um plano dele, um plano terrorista, que levaria à destruição de parte do abastecimento d'água da cidade do Rio de Janeiro. Então, nesse rolo todo, o Exército prende por alguns dias, e agora ele tem de novo a questão militar em jogo no Superior Tribunal Militar, claro, né?